pessoal, estamos hoje aqui na Fazenda Santa Bárbara com a produtora Juliana Rezende, que é a produtora de café especiais. Hoje estamos aqui para ver um pouquinho sobre o processo de fermentação. Pessoal, para o café chegar até aqui no terreiro, ele passa por vários processos. Ele inicia lá na lavoura, onde que a gente aqui está colhendo com um maquinário, onde que vai derrubar todo o café, sendo ele, como a gente pode ver aqui, sendo grão seco, passa, verde cana, o cereja e o verde. Então ele não separa lá o tipo de maturação que o café vai estar no pé. Essa divisão vai ser feita aqui no terreiro. Geralmente café commodity a gente vai secar todos esses tipos de grão. Agora já para um café que vai fazer uma fermentação, que seria um café especial para adquirir uma bebida melhor no café, a gente vai fazer a separação dos frutos cereja. A fermentação é um processo utilizado para acentuar as características sensoriais dos grãos de café recém-colhidos, conferindo aí um produto de maior qualidade final. Ela é utilizada há mais de 50 anos já em países exportadores do grão, como Colômbia e Costa Rica. Inicialmente, esse processo foi utilizado para acelerar a seca desse café, uma vez que em países com alta umidade, essa secagem era dificultada. Então, utilizava-se esses micro-organismos para acelerar essa seca e aí começaram a verificar que esse produto tinha uma qualidade final melhorada, o que conferia a eles uma característica de café premium. Para que esses atributos sensoriais sejam potencializados, é necessário que os micro-organismos eles façam algumas alterações físico-químicas no grão do café. De modo geral, eles utilizam ali da glicose presente no grão e como produto final, eles têm a excreção, de álcool e CO2, o que confere ali o processo da fermentação e seus subprodutos. De modo geral, todos os micro-organismos conseguem fazer o processo de fermentação glicolítica, que é o processo que eu acabei de dizer anteriormente, mas nem todos são indicados aí para a fermentação do café. Os mais indicados são as leveduras do gênero Saccharomyces e as bactérias do gênero Lactobacillus, que são responsáveis aí pela fermentação anaeróbica. Eu vou falar um pouquinho mais dela a seguir. Bom, então hoje a gente está fazendo um teste nessa colheita. Realmente o café está com muitos grãos verdes, até para commodity não é interessante, né? Mas os meninos estão aqui filmando e a gente vai falar um pouquinho sobre esses processos, né? Nesse caso aqui, o ideal é a gente separar esses grãos. Quando a gente fala de café especial, escolher os grãos mais maduros, né? Que seria o grão mais cereja, né? Vou colocar aqui perto do vídeo um pouquinho. É o ideal da maturação para a gente produzir esses cafés especiais. Para a produção é feita uma seleção e a gente desenvolve alguns processos aqui na fazenda, como a fermentação anaeróbica, que são dentro de bombas, com uma válvula, onde esse ar não tem contato, né, sem oxigênio, e fica por um processo entre 90 horas ali, com leveduras ou sem leveduras, usando a própria levedura do café também. A gente tem processos com leveduras e sem leveduras. Nós fazemos também alguns processos aeróbicos aqui no terreiro, né? Um café que vem às vezes um pouquinho de verde, não nessa quantidade que está aqui, mas com a quantidade menor dá para fazer vulcão. A gente faz esse vulcão e retarda um pouco essa secagem, deixa com que esse café ele vai fazendo esses processos, porque o café quando chega no terreiro ele já passa por processo de fermentação. Qualquer café, mesmo esse que está aqui, ele está passando por um processo de fermentação. Então a gente tem que entender se isso vai ser positivo ou não, né? E saber a hora de mexer esse café. O ideal, até 40 graus. Né? Então o café deu 40 graus, a gente vem com o termômetro, todos os lotes aqui a gente faz essa rastreabilidade e esse controle de temperatura. Falando um pouquinho sobre o processo fermentativo, sobre a fermentação aeróbica, ela ocorre na presença de oxigênio e ela pode ocorrer via úmida ou via seca. Via úmida, ela ocorre ou em tanques abertos de cimento ou em recipientes abertos com água, né? Presença de água. Mas lembrando que em processo aeróbico, como é na presença de oxigênio, esses recipientes precisam estar abertos. Um processo via úmida é o full washed, então é retirado o epicarpo do café, que seria a casca, e uma parte da mucilagem. Então esse café é colocado em tanques de cimento com água de 12 a 36
horas esse café é mantido lá. Então, os micro-organismos consomem o restante da mucilagem que sobrou, né, no café, e ocorre esse processo fermentativo. Após essas 12, 36 horas, esse café é colocado em secagem em patos de cimento. Então, finalizando esse processo aí de fermentação. Falando um pouquinho agora sobre o processo de fermentação via seca, esse processo ocorre em patos de cimento sem a presença de água. Então, esse processo tem uma dificuldade de controle, né, de condições, porque a gente não consegue controlar temperatura e pH como conseguimos controlar no processo de fermentação via úmida. Então, nesse processo de fermentação via seca, a gente depende exclusivamente das condições favoráveis do ambiente. Esse processo pode ser dividido em honey process ou natural. O processo natural, ele ocorre à seca do café com todas as partes do fruto, sem retirada de nada. Já esse honey process ocorre a retirada do epicarpo, que seria a casca, né? E é deixado parte ou toda a mucilagem, para que, né, os micro-organismos consumam essa mucilagem e consigam, né, fazer esse processo fermentativo. Esse processo dura de mais ou menos 18 a 25 dias. Então, é esse, né, um pouquinho sobre o processo de fermentação via seca. Para que a gente não perca, mesmo nos cafés, né, a nossa intenção é que todos os lotes saiam como especiais, dentro da cadeia SCAR de 80 pontos acima. Às vezes não vão ter tantas pontuações porque são colhidos em volumes, mas mesmo em volumes a gente consegue controlar essa fermentação para que não seja uma fermentação indesejada. Bom, nossos processos são geralmente com grãos cerejas bem vermelhinhos assim, ó, que a gente consegue mais potencial nessas bebidas, consegue pontuações mais altas. E esses cafés são retirados, né, o boia, os verde cana, que a gente fala os de vez, né, que ainda não chegou ainda, eles não fazem parte do processo. Não que não seja interessante, né, a gente vê alguns processos interessantes com boia também, mas com melhores resultados sempre o cereja. Então, esses processos vão para a bomba de fermentação ou são colocados no terreiro suspenso, geralmente são vários processos que a gente faz, mas para alcançar mais pontuações, geralmente com as leveduras, né, nas bombas de fermentação. Dentro dos processos, a gente tem que observar, inclusive os cafés estão no terreiro, mas principalmente esses que são passados por processo de fermentação em bombas, em big bags, como que está esse aspecto desse café, o cheiro, temperatura. O cheiro é muito importante, né, porque quando o café começa a sentir um cheiro de acético, a gente começa a ficar atento e interromper esse processo, né, porque é um processo que já pode correr o risco de dar uma fermentação indesejada. E vamos controlando, né, com os dias, sempre observando isso, fazendo anotações para que a gente consiga ter consistência e replicar esse processo também. Pessoal, e como resultado desse processo de fermentação, a gente tem as características que são adquiridas durante esse processo. E uma dessas características são os tipos de acidez que vai trazer dentro do seu café, sendo elas acidez cítrica, fosfórica, málica, lática, tartárica e acética. Essas características são adquiridas já no seu café, no próprio terroir seu, sendo um terroir mais alto, um terroir mais baixo, e ela é melhorada no terreiro durante o seu processo de fermentação. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre cada tipo de acidez, sendo a primeira acidez cítrica. A acidez cítrica, ela vai te lembrar um limão, uma laranja, um gosto de abacaxi. E na boca, você vai ter a mesma sensação que você vai estar tomando a limonada. Então, geralmente, você sente aqui no cantinho da boca. Solta aquela aguinha quando você bebe o café. Você saliva a boca. Então, essa é uma característica muito desejável no seu café. E isso vai trazer, além de pontuação, uma ótima bebida para o seu café. A segundo tipo de acidez é a acidez fosfórica. Essa acidez, ela lembra um refrigerante, um espumante, ele traz uma refrescância na sua boca. Então, quando você beber o café, você vai ter essa mesma sensação.
A próxima acidez é a acidez málica. Ela vai te lembrar uma maçã verde. Ela vai limpar o seu paladar. Geralmente, ela é adquirida em cafés de terroir alto, uma alta altitude. Já a acidez lática, ela é muito difícil de ser encontrada no café, mas é uma característica sensacional. Então, um café que você consegue trazer uma acidez lática, você consegue fazer aí um cafezão, mas ela é muito difícil de ser encontrada e ela vai te lembrar um pouco da acidez do leite. Já a acidez tartárica, ela vai te lembrar a acidez do vinho. Geralmente a gente sente essa acidez na ponta da língua. É uma característica própria desse tipo de acidez, que é a acidez tartárica. Já a última característica que a gente tem é a acidez acética. Essa não é desejável no café. Por quê? Porque ela vai trazer um gosto de vinagre, um gosto acético no seu café. Então ele vai estourar a xícara e com certeza você não vai ter um café com uma bebida de qualidade. Então isso geralmente é um defeito que aconteceu lá no terreiro, onde que aconteceu a transformação de todos os açúcares do seu café e aí ele não teve nenhuma doçura e aí ele ficou acético. Então essa característica ela não é desejável no seu café. Então é muito importante a gente fazer uma secagem bem feita, um processo de fermentação ou no terreiro ou por bombonas, qualquer método de fermentação que a gente seja um processo com bastante rigor. Então a gente fazer o controle de temperatura, a quantidade de dia, conferir parte de micro-organismos no seu processo de fermentação, para a gente ter uma fermentação boa, trazendo aí características desejáveis para o seu café. Espero que esse conteúdo tenha agregado alguma coisa ao seu conhecimento e é isso aí.